Oiê, preciosos mamadinhos do meu coração! Como vocês estão hoje? Eu tô parecendo um Gasparzinho com essa câmera. Problemas temporários que em breve serão resolvidos. Tô procurando uma câmera decente. A questão é aonde que eu vou ligar. Não vai adiantar nada uma câmera nova ligada neste mote barulhento, né? O barulho é insuportável, eu sei. É ruim para vocês, imagina para mim. Eu já perguntei como é que vocês estão hoje. Como foi o dia de vocês? Como está sendo a noite? Ou como foi a noite? Porque eu não sei em que horário você vai acessar esse vídeo. Eu tô ótimo. O dia foi... rendeu. O dia foi... Como é que fala a palavra? Foi assim, mais que bom. Hoje eu quero falar de um assunto bastante delicado e como ele está muito presente ao meu redor em se tratando de rede social, ainda mais porque eu fico observando rede social para acrescentar aos meus estudos de comportamento virtual. Eu recebi algumas mensagens e hoje não é uma exceção. Eu recebo muitas mensagens tanto direcionadas ao oraculista quanto para a psicanalista. Independente para qual das duas seja, o tema é sempre o mesmo, na questão relacionamento. E observando, assistindo oraculistas, percebo que esse tema é bastante recorrente também nas leituras de cartas. Na maioria dos oraculistas, o mesmo assunto sai quando o assunto é relacionamento e as adversidades de um relacionamento. Muitas mulheres com parceiros fixos, elas têm dúvidas quanto ao parceiro por causa do comportamento sexual. Eu tenho que falar assim porque o YouTube não aceita mais essa palavra, tá? Vai ser complicado falar desse assunto sem poder falar certas palavras, né? Aí a gente vai tentar. A gente vai tentar. Independente do tipo de relacionamento que essas mulheres têm, o comportamento dos homens ao qual elas se referem é sempre o mesmo. As reclamações sempre são as mesmas. Concluo, então, que isto é um padrão. Um padrão de seres humanos que, ao meu ver, vão ficando cada vez menos humanos e mais o animal
visto que o animal, que é essa casca, ele vive instintivamente, por instinto e impulsivamente. Então, instintivamente, no caso de relacionamentos movidos pelo impulso do cio e a impulsividade em si, a inconsequência por causa do cio. Isso está devastando, causando desgaste no relacionamento de muitos casais. Até mesmo paqueras, né? Hoje em dia mudou muito o modo das pessoas se relacionarem, como acontece o progresso da relação. Mas independente, as queixas são as mesmas. E diante de um comportamento padrão, é por isso que são as mesmas. Seja na mesa de um oraculista, seja no divã, seja por uma mensagem de e-mail, um desabafo. Né? A sexualidade masculina está em foco hoje no nosso bate-papo. A internet quando ela começou a ser popularizada, pelo menos aqui no Brasil, na América Latina, tudo chega muito atrasado, né? Prova disso que em 96, 97 no Japão, eu estava usando esmalte colorido de cores neon e tênis de salto alto. E quando eu apareci aqui no Brasil com isso, todo mundo tirou sarro. Uns 4 anos depois, ou 5, a Amanda chegou aqui. Servia tênis de salto alto e esmaltes neons para tudo que é lado. Né? Então, tudo chega atrasado aqui na América Latina. Então, com a popularização da internet, é possível, e foi possível para mim, observar a mudança dos comportamentos virtuais. Eu uso a internet desde 2000, na época da internet de escada. Não haviam redes sociais, havia as salas de bate-papo, não havia WhatsApp, existia o ICQ, não havia emojis. Se usava 2 pontos e um parênteses para mostrar uma carinha sorrindo. Ali eu já estava começando a observar os comportamentos, porque exatamente eles possuíam um padrão. E eles foram evoluindo. Para melhor, não, para pior. Embora na popularização da internet o discurso fosse de unir as pessoas e as redes sociais com o propósito de acabar com as distâncias, a internet está sendo um veículo responsável para o distanciamento das pessoas, para o enclausuramento, isolamento das pessoas e para separar pessoas, não para juntá-las.
Ainda mais porque muitos casos de pessoas que se irritam pela internet tá ruim, tá muito ruim. São muito poucos os que dão certo, mas aí já era predestinado, né? Ninguém deveria ir por essa linha de predestinação. A internet facilitou a vida das pessoas, ela forneceu acesso escancarado sobre absolutamente tudo, mas alguns pequenos detalhes não foram percebidos ou corrigidos. Agora, há pouco tempo, com a regulamentação da internet, com os novos termos de uso das plataformas, é que a coisa vem suavizando, mas não em todas as plataformas, não em todos os sites. Comecei a falar agora. Desculpa. Na minha época, ali na minha infância, né, na adolescência, pornografia era comprada em banco, depois alugado em locadora, videolocadora, com fitas UHF. Né? Agora a pornografia ela está em sites de relacionamento, em perfis. Alguém poderia dizer, algum homem principalmente, mas é só uma garota que divulga o privacy. Uma pessoa que tem esse tipo de trabalho precisa de um perfil ou página para divulgar esse trabalho. Essa pessoa também vai ter um senso de respeitar os termos de uso do local onde ela faz as suas publicações. Mas há pessoas que elas não se mostram porque elas têm um trabalho. É por exibicionismo. À primeira vista, a gente poderia pensar que é uma necessidade de aprovação, principalmente masculina. Né? Se mostrar seminua ou nua, mostrar partes do corpo, é uma carência enorme, uma baixa estima, ao contrário do que se pensa, e uma necessidade absurda de aprovação. É um modo de chamar atenção para si. E são essas pessoas que geram aquelas mulheres que sempre estão de olho no que o marido está olhando no celular. Marido, namorado, companheiro. Os contatinhos, né? Que a maioria esmagadora das mulheres não sabem que elas são encantadas, elas recebem flerte, elas são conquistadas puramente para fornecer gratuitamente ao sujeito esperto material que para ele conseguir ele teria que pagar. Eles gostam da coisa, mas eles não bancam. E aí eles saem atirando para todo lado
procurando principalmente as carentes, as solitárias, iludindo no pseudo-romantismo, elogiando, colocando a mulher no pedestal, para que ela se apaixone, para que ela se entregue, e assim ele possa receber material exclusivo, seja foto, seja vivo e até ao vivo, seja vídeo e seja até ao vivo. Hoje está muito comum. Aí poderia se pensar, a velocidade da informação é que a internet é assim, sempre existiu, mas sempre esteve escondida. A questão de antes ser escondido era uma questão moral? Ou era uma questão de sensatez? Às vezes, eu vejo muito homem dando descaradamente em cima de tudo que é tipo de mulher, desde aquela mais acatada até aquela mais escudurada. Quando eles dão em cima das escuduradas, que não estão ali para ganhar dinheiro, eles precisam da aprovação, eles querem se mostrar. Elas vivem de relacionamentos virtuais. Provavelmente porque no off elas não conseguem arrumar alguém. Então elas têm que procurar no online. Nem sempre elas levam para o offline quem elas conhecem. E os homens levariam para o offline o tipo de mulher que eles cobiçam? Esta é uma das tantas perguntas que muitas mulheres se fazem. Sentir tesão, sentir atração é do instinto animal humano, né? Essa clássica é biológica. É, de fato, estranho quando tantas pessoas têm parceiros fixos, mas esses parceiros procuram esses recursos virtuais que às vezes vão parar no offline porque a parceira com quem estão não consegue satisfazê-los. As desculpas para tudo isso são as mais diversas, né? Quando o mais sensato era, já que acabou o fogo pela outra pessoa, eu vou romper com ela e vou procurar outra, ou vou viver no mundo, né? Seria mais sensato, justo, de enorme consideração e respeito pelo parceiro, pela parceira que se teve até ali aquele momento. No mundo como está hoje, tudo que eu consigo ver é que a humanidade ela está sendo anulada de tal forma que nós vemos mais homo sapiens do que seres humanos. Porque é tanto assunto girando em torno de sexo, erotismo, é tanta fofoca, discussão, brigas, separações por causa de sexo, contatinhos, relacionamentos virtuais,
Eu acho que extrapolou o que a gente poderia considerar limite, porque eu realmente fiquei assustada com a quantidade de mensagens que eu chamo de desabafos sobre exatamente a mesma coisa. E eu acredito porque eu estou vendo isso todo dia no comportamento dos homens. E fica aquelas mulheres que ou elas não conseguem alguém atrair, ou elas têm alguém, mas já estão num relacionamento falido e querem sentir algo que já não tem mais no relacionamento. E elas ficam disputando homens a ponto de dar até briga, perseguição. Tem umas que até macumba fazem para aquela que elas acham que é a preferida. A fofoca rola solto. O nome das pessoas envolvidas rola na hora. Se tornou uma coisa assim, meio não, totalmente medíocre. Aí essas mulheres que disputam, elas ficam esperando serem as escolhidas. E o cara, ele fica se achando macho alfa de um alguém, acha que qualquer mulher estará disponível a ele, se acha a última Coca-Cola gelada do deserto, achando que assim que uma bater os olhos nele, vai ganhar, então ele sai falando com todas. Tudo isso que eu estou falando não são apenas observações do meu cotidiano nas redes sociais quanto ao comportamento virtual. É o que está no relato de várias mulheres. É difícil hoje em dia medir uma normalidade a essa compulsão, essa inconsequência, a irresponsabilidade afetiva e ao domínio total do instinto. Quando tudo isso mata também a noção, o senso de conspiração, virtudes, sabe? Porque os homens movidos assim não podem ver um ramo de saia que tem que chamar a atenção dela. Para eles é um troféu quando elas correspondem. Seja um simples comentário. Eles não estão nem aí se a parceira vai descobrir, o que ela vai pensar. Eu passo uma conversa nela e ela amansa. É difícil, hoje em dia, onde está sendo muitas mudanças estão sendo mal entendidas, determinar níveis de normalidade, visto que as pessoas perderam o senso, a noção.
elas acham que, em consequência, que falta de limites, de senso de noção, de boas maneiras, a noção de coletivo, de privado, eu acho que eles estão associando isso à liberdade, à queda do moralismo, à desconstrução, à sororidade, a tantas coisas conquistadas com tanta luta, estão sendo confundidos de tudo isso aí. Que tantas mulheres reclamam. Tem mulheres casadas que já não sabem mais, pensam em se divorciar de seus maridos. Porque eles não comparecem mais, não tem mais paixão. E elas cansaram de pegar eles na rede social, colocando mulheres desconhecidas num pedestal, enquanto aquela que está em casa, ralando, recebe o pior do cara. Recebe tudo que ele tem para descarregar. Então, eu vou falar de desvios para a gente ter uma noção, quer dizer, do que seria sair da normalidade. Para mim, hoje em dia, o que nós vemos tão escancarado em redes sociais, e eu não estou falando de um seminário, não. Estou falando de no total, de mostrar os genitais, de mostrar a masturbação em vídeo, é dessas coisas que eu estou falando. Em perfis que ficam aparecendo no feed. Se você tem mais de 1.000 seguidores, e se 500 seguem esses tipos de perfis, toda vez que eles curtirem ou comentar esses perfis, vai aparecer no seu feed. E você acaba se deparando com essas coisas que você não pode falar nada, porque vai vir um monte de gente jogando pedra em você, dizendo que você é moralista, que você é conservador. Agora, a bandeira vermelha, a grande causa, ela se transformou numa disputa das pessoas serem inconsequentes. E aí, socialismo e comunismo ganham esse estigma de um perigo, de algo nocivo para a sociedade humana, por causa dessas pessoas, porque elas se associam à esquerda, elas se consideram ateístas, elas cometem autodestruição com frequência e acreditam que isso é a liberdade delas. Tudo distorcido, uma visão distorcida de realidade. E não é questão de, essa coisa de civilidade é coisa de civilizadores, os colonizadores que roubaram, nos bababá. Desculpa. Porque eu faço o que eu quiser. Como vai
vai ser a sociedade da próxima geração, né? Então, eu vou falar sobre desvios sexuais, mostrando assim a partir de que ponto extrapolou a normalidade. Porque que já saiu da normalidade, já saiu. Homens com parceiras fixas estão preferindo trair a masturbação, são capazes de iludir mulheres em troca de material pornográfico gratuito. Então, isso já saiu da normalidade. A partir dos desvios sexuais, extrapolou de vez. Aí a xadrez na casa. Então, vamos lá. Eu vou ler a colinha. Os desvios sexuais, eles são chamados de parafilias. As parafilias são interesses sexuais atípicos, quer dizer, fora do convencional, do normal, assim, do que sai da normalidade racional cabível, né? Então, são interesses sexuais atípicos que causam sofrimento ao indivíduo que as pratica ou aos outros. Existem diversas categorias e eu vou falar de cada uma delas. Algumas envolvem objetos, de tudo que tipo que vocês podem imaginar, situações nos lugares mais inesperados que vocês possam imaginar, ou pessoas, enquanto outras se concentram em atos como espionar ou exibir genitais. Quer dizer, quando eu falo dessa coisa no virtual de se expor excessivamente demais, sendo que existem sites apropriados para isso, né? Cabe, sim, no conceito de exibicionismo. Da mesma forma que o vício na tatuagem é um tipo de automutilação. Mas quem é viciado em fazer tatuagem não vai aceitar isso. A necessidade de se exibir é uma parafilia. O primeiro tipo de parafilia é o voyeurismo. Excitação sexual ao observar outras pessoas em situações íntimas sem o consentimento delas. É o tal observar outras pessoas no ato, e isso muito provavelmente evoluiu daquela maneirinha que a maioria dos homens aprendeu sobre o assunto. Vídeos pornográficos. É um resquício do hábito de assistir os vídeos, forma alguém
com o desvio sexual no voyeurismo. Esta é uma das parafilias. A segunda é o exibicionismo, excitação sexual ao expor os órgãos genitais a outras pessoas sem o consentimento delas. Ah, mas eu coloco na rede social um aviso de que contém cenas de nudez, não sei o quê. Então tá. Aí os homens que deveriam ter uma responsabilidade emocional vão lá e clicar em mostrar e eles olham. E o homem é muito sensorial, principalmente através da visão, ele se excita. O homem é um bicho facinho, né? E aí ele se satisfaz lá e cada vez menos ele tem contato com a parceira. Por quê? Porque está o tempo todo com a atenção nessas coisas, em quem se exibe, em quem se expõe. E ele fica se aliviando de tudo que a gente pode. Vocês não têm ideia de quanta gente se masturba em banheiro de empresa porque durante o trabalho está acessando pornografia. Vocês não têm ideia. Outra parafilia é o frotteurismo. Excitação sexual ao se esfregar em outras pessoas sem o consentimento delas. Estes são muito vistos nos coletivos, ônibus, metrô, né? Eles simplesmente sentem um prazer absurdo em entrar em ônibus, vagões cheios e ficar se encoxando, se esfregando nas mulheres. Isso levou à criação de vagões onde as mulheres que desejam utilizar o transporte público, elas vão separadas de homens por causa desse tipo de sujeito. Que sim, é muito comum, eles usam muito coletivos. Desculpa. Outra parafilia é o masoquismo sexual. Excitação sexual ao sofrer ou ser humilhado. É o cara que gosta de ser torturado, de apanhar, de ser depreciado durante o ato. Vocês vão ficar besta quando eu falar sobre tudo isso de um modo geral no final. O sadismo sexual também é uma parafilia. Excitação sexual ao infligir sofrimento ou humilhação em outras pessoas. Muitos estupradores possuem sadismo sexual e muitos homens livres de qualquer suspeita, eles sentem prazer nesses tipos de ato. Infligir sofrimento ou humilhação é xingar a parceira de palavras chulas, com palavras chulas, morder, apertar o pescoço, e sufocar, bater. É esse sujeito aqui do sadismo sexual. Outra é a pedofilia. Então, para quem achava até aqui que tudo isso que foi citado era normalzinho, isso está dentro do grupo
ao qual pertence a pedofilia, interesse sexual por crianças. Também há o fetichismo. Todo mundo acha que não tem problema nenhum, né, em ficar expondo esse tipo de coisa, né? É a excitação sexual por objetos inanimados ou partes do corpo que não são os órgãos genitais. Quer dizer, é uma compulsão que quase anda junto com o sadismo, porque gosta de enfiar objetos do parceiro, gosta de partes do corpo assim, ou são fissurados sem peito, tem uma explicação para essa fissura, né? Não pode ver com roupa ou sem roupa, que fica doido. Por nádegas, por pé, por exemplo, os pedólatras, né? Está tudo dentro do fetichismo. Aqueles que possuem um fetiche. Tantas pessoas compartilham seus fetiches tão livremente nas redes sociais, como se fossem tão resolvidos, e não sabem que fetiches estão dentro da parafilia, ou seja, dos desvios sexuais. Escatofilia, interesse sexual por fezes ou outros materiais corporais, sejam fluidos, seja urina, seja o que for. Sim, aí já alcançou um nível, né, que daí para frente é para pior. Há também a necrofilia, o interesse sexual por cadáveres. Há também a zoofilia, interesse sexual por animais. Há o dolismo, atração sexual por bonecas e manequins. Muitos de vocês já devem ter visto isso em noticiários. As parafilias podem ser tratadas com terapia comportamental, mas o tratamento depende da presença ou não de um parafílico. Quer dizer, o parafílico, ele tem que querer mudar. Ele tem que querer ser curado. E para ser curado, ele tem que admitir que ele tem um desvio sexual. No racional, desvio sexual não tem cura. Alguns, como fetiche, ainda dá para curar. Através de terapia, que eu considero o mais saudável. Porque usar medicação para alterar hormônios é... Então, as parafilias ou transtornos parafílicos não têm cura. Assim, a grosso modo não tem cura. Por quê? Porque as pessoas alcançam o prazer temporário através das parafilias. E sendo assim, elas não vão querer perder a capacidade de sentir prazer através do que elas sentem, né? Embora não existam tratamentos e estratégias de gestão para ajudar a reduzir o impacto da condição na vida da pessoa e na sociedade,
As parafilias não podem ser eliminadas totalmente e não tem cura, né? Certeza absoluta que, por exemplo, o sadomasoquismo, a escatofilia, o sadismo, necrofilia, zoofilia, dualismo, não tem cura. Não tem cura, porque isso está bem no profundo das pessoas que têm essas patologias. Não é uma disfunção biológica, não é um problema de trauma, abuso no passado, é uma patologia psíquica. A parafilia refere-se a interesses ou comportamentos sexuais ativos que causam sofrimento ou prejuízo a si próprio ou aos outros. Então, veja bem, o sujeito que, sei lá por que motivo, não consegue ter os seus troféus no offline, que não consegue uma satisfação com a parceira fixa, eles vão correr para a internet e eles vão atrás daquelas que podem fornecer tudo isso, tudo que envolve isso, mesmo que seja à distância, por câmera, por foto, por conversa, uma pessoa dizendo a outra. Embora pareça que no virtual é nada, a partir do momento que a pessoa ilude a outra com a intenção de conseguir a sua satisfação sexual, uma hora ela cansa daquela pessoa que está acreditando no interesse do outro, larga porque já tem outro alvo, ou fica naquela muvuca com todo mundo, e aquela que está investindo no cara, ela começa a estranhar o seguinte: ele sempre me vê de segunda, quarta e sexta. Quem ele está vendo nos outros dias? Ah, ele me vê só de sexta e quarta. Com quem ele está nos outros dias? É isso. Tratamento para parafilias pode envolver psicoterapia, grupos de apoio, medicação e, em alguns casos, abordagens biológicas como redução de testosterona. Não é à toa, não é à toa que a castração química ela já foi pensada. Além do sadismo que forma o estuprador não ter cura, a castração química é um modo dele não ter mais a libido. Assim, ele não vai fazer mais ninguém sofrer. Por quê? Porque não tem cura. Na maioria dos casos, a terapia não ajuda. O objetivo do tratamento para parafilias não é eliminar a parafilia, mas sim reduzir o risco de comportamento prejudicial
melhorar a qualidade de vida do indivíduo e aumentar a capacidade de viver em sociedade. Sim, porque todos os praticantes que se encontram nesses grupos, elas não progridem, não prosperam, não conseguem se desconectar de todas essas práticas. Se elas forem bem-sucedidas em alguma coisa, será praticando uma dessas patologias. Eu já dei os exemplos de parafilias, né? E todas elas podem trazer sofrimento ao indivíduo ou ao parceiro. É importante que um profissional de saúde mental, ou seja, um psiquiatra, faça uma avaliação completa da situação para determinar o tratamento adequado para o indivíduo. Nos casos mais leves, como fetiche, pode haver uma diminuição ou anulação da patologia, isto é, se o paciente quiser. Nos casos mais agressivos, nem isso. Então, os portadores de parafilia, dentro do comportamento virtual, eles são observados exatamente na postura e nas atitudes que manifestam diante de outros iguais. Que iguais? Por exemplo, um sadista, ele pode adicionar ou seguir o exibicionista. Ele vai atrás de quem pratica a sexualidade de modo atípico, fora da normalidade. O que é fora da normalidade? É esquecer que existem 4 paredes. Esquecer que o sexo é sagrado. Esquecer que é necessário numa relação responsabilidade afetiva. É saber que é um atraso de vida danado. Principalmente se do virtual vai para o off. Eu conheço uma moça que tem naipes virtuais no marido. Ela descobriu sozinha que o marido tinha AIDS. Quando ela descobriu, ela foi compartilhar com o marido, já imaginando óbvio, né? Ela pegou do marido, ele saiu fora do assunto e falou: não, você me traiu, você andou com outro. Mas de toda forma ele era obrigado a fazer o exame. Quem tinha AIDS? Ele. E ele não só pegou de contatinhos online, que ele levou para o offline. Ele também passou a doença. Então, toda prática, toda atitude, todo sentimento excessivo que passa dos limites e é repetitivo,
é doença. Simples assim. Fantasias entre dois, muito normais. Dois parceiros fixos, fantasiar é sensacional. Agora, quando há dois parceiros fixos e um fica no bunda lelê e a outra está lá na fidelidade e ainda tentando construir uma vida, uma relação com o sujeito, a anormalidade começa aí, na incapacidade do sujeito de se divorciar para ir fazer o que quer. Mas é tão frouxo, tão incapaz de fazer isso, que passa a doença, não quer ficar sem a empregada, sem aquela que pode recorrer financeiramente para tapar buraco. E todo prêmio que ela vai merecer é o quê? Que ele desconte as frustrações dele nela, que ele passe doenças, bactérias, vírus, que... Uma característica muito típica de determinados indivíduos com uma ou outra parafilia é quando outra pessoa, dentro dessas patologias, recebem até declaração de amor em público, atenção, elogios, e a parceira ficcional, ela recebe o quê? Cobrança, malcriação, arrogância, humilhação, depreciação, infidelidade, quando não, violência física. É uma questão de moralismo? Já foi-se o tempo em que o sexo podia ser livre. Final dos anos 70, Woodstock, Hippies, onde explodiu o amor livre e tal, a gente pode dizer que era diferente? Não. Quanta gente ali pegou AIDS e chegou nos anos 80 e passou, e já tinha passado por um monte de gente, e a epidemia da AIDS se revelou na década de 80. Sabe? Tem muito, não só de baixa estima, de problemas não resolvidos com um dos pais, de abuso sofrido, de não se assumir, não sair do armário, de fingir que gosta de mulher, mas na verdade odeia, porque provavelmente tem problema com a mãe, teve a rejeição. Desculpa. Aquele tipo que não pode ver seios, ele teve a rejeição da mãe. Ainda no colo, ele se sentiu rejeitado porque estava sendo amamentado e ela tirou e ela não queria dar mais. Para quem pratica, para quem tem essas patologias,
para quem gosta de quem as pratica. A questão é depois não reclamar que você não tem tempo, que você não consegue prosperar, porque o seu foco está nos tipos de coisas que não te acrescentam. Só quem ganha com isso são as mulheres que você tem que pagar para ver alguma coisa, mas você não é capaz de bancar. Por quê? Por que será? Vai continuar o número de mulheres preferindo ficar sozinha ou se envolvendo com outras mulheres? Porque cada vez mais está difícil confiar em homem. E aí muitas distorcem o conceito de feminismo e empoderamento, achando que tudo isso é ter ódio de homem, quando ter ódio daquele que te humilhou, te contaminou, te traiu, merece ódio, sim. Mas generalizar também não. Há poucos raros casos de homens que não se incluem nessa nata de fossa. Eu não posso falar assim porque é uma patologia. Desde que inventaram patologia para certas coisas, muitas viraram desculpa, né? Só que a pedofilia é crime, a zoofilia é crime, o fetichismo é crime, o sadismo é crime, o frotteurismo é crime, o exibicionismo, depende de onde você mostrar, é crime. Então, quer dizer, sabe, o que você mostra na internet é tudo que você reprime no off. Isso quer dizer que o que você mostra na internet é reflexo do que você é capaz de fazer no off, mas não tem coragem. Você não assume no off o que você revela na internet. Poucas pessoas são na internet aquilo que se mostra. E aí, com base em tudo isso, que tipo de conselho eu posso dar para esse monte de mulher que está sofrendo por causa de um sujeito que ele merece o galhado ou pé na bunda? Eu tenho que falar o português curto e grosso, porque eu não estou aqui como psicanalista e nem como oraculista, eu estou aqui como mulher. Uma mulher que entende perfeitamente a situação e o sofrimento de todas essas mulheres que me mandaram mensagem. A mulher é que deve escolher o parceiro, não é os bonitos, doentes, que devem fazer isso. Tem aquelas lá, por que você tem que se transformar nesse tipo que se impulsiona por uma patologia? Ah, porque a fulana mostrou as coisas, eu vou mostrar também. Mas ela tem uma patologia, você não tem. E se alguém pega aquela lá e leva para o altar
tira da vida esse tipo de não vale a pena. Aqui. Você vai desperdiçar um tempo precioso da tua vida, da tua energia, vai se desgastar, vai sofrer. Eu não tenho realmente se fosse eu, o que eu faria? Se fosse eu. Se fosse eu, o que eu faria? Eu dava Deus e dava as costas. A gente deixa as pessoas com patologias para os profissionais que podem tratá-las. A gente não tem que se relacionar com elas, principalmente na internet. Aquela carinha bonita que você viu, que te leva ao papel ridículo de disputar ele com tantas outras, ele não é bem isso que você pensa. De repente, a sua satisfação será escolhida entre tantas que estavam disputando por você, vai te dar, sabe o quê? Além do desprezo do sujeito, porque quando ele sente a segurança que a mulher está realmente apaixonada, ele se distancia. Pode a graça para ele do que perder o desafio. Aí você vai olhar para trás, você vai ver tudo que você investiu numa coisa, para nada. Tenho muito homem legal que está totalmente fora desse padrãozinho. Esses, se as mulheres olhassem para eles, elas teriam sorte. Mas não é o cara de academia, não é o cara vaidoso, é o cara romântico, é o cara que trata bem toda e qualquer mulher. Um cara com responsabilidade, consciência, com noção. Assim como o homem gosta do que não presta, tem mulheres que também não, né? Então, fica difícil. Não dá para dar razão nem para um nem para outro, porque quando eu digo que o ser humano está se tornando Homo sapiens, o animal bípede, e não o ser humano, por estar perdendo a humanidade, eu estou falando tanto de homens quanto de mulheres. Quem não se enquadra nessas patologias, foque-se em você. Busque uma vida plena. E não ache que um relacionamento é realização de vida. Se relacionar hoje em dia tá perigoso. Tá perigoso de várias formas. Vou responder vocês por e-mail, tá bom? Então tá. Beijos na alma.